Bom dia, boa quarta-feira, aqui 6h30 da manhã, todo mundo pronto para a luta, né? Vamos conversar um pouquinho. Pessoal, o mês de maio é um mês muito cheio, é um mês repleto de lutas, digamos assim. Hoje, como a gente já falou no vídeo de ontem, é o dia da greve nacional da educação. Alguns professores estão lá lutando, estão lá se organizando para uma paralisação que tem por objetivo mostrar para todo mundo a insatisfação dos educadores em relação aos caminhos que a educação tem tomado aí no Brasil. E não só isso, né, pessoal? Se posicionar, marcar uma posição firme contra essa reforma da Previdência maldita. Uma reforma da Previdência que, além de aumentar os anos de trabalho, né, de categorias que começam muito cedo, né, principalmente os pobres, né, que começam ali com 14, 15, 16 anos, vão ter que trabalhar aí pelo menos mais 11, 15 anos, alguns até mais 20 anos, né? Pessoas para se aposentarem que começaram aos 14 anos vão precisar trabalhar pelo menos 40, 50 anos das suas vidas. Mas não é só isso, né? O problema é que essas pessoas vão marcar posição também contra a reforma da Previdência no que diz respeito à capitalização, né? Essa nova modalidade de Previdência que esse governo quer implementar. Muita gente não sabe o que é, né? Mas é muito simples. Diferente daquilo que acontece hoje, que eu entro com uma parte enquanto empregado, o patrão entra com uma parte enquanto empregador e o governo entra com a sua parte. Na capitalização, simplesmente o empregador faz uma poupança, tá? Uma poupança ao longo da sua vida de trabalho. Não importa se ele começa com 14, 15, 20, 25 anos a trabalhar. Ele vai contar exclusivamente com aquilo que ele capitalizar na sua própria poupança. Se esse dinheiro acabar, acabou. Se aos 82 anos o dinheiro acaba, o idoso fica a ver navios. E não para por aí, né? Essa capitalização ela é incapaz de garantir os mesmos níveis salariais da vida útil desse sujeito, da vida trabalhada desse sujeito, né? Porque afinal de contas não tem a complementação, não tem a participação do empregador nessa poupança. Mas não é só isso aí não, né, pessoal? Acho que tem muita coisa para falar e eu também não quero falar a respeito disso. Mas você veja, maio é um mês tão importante, né? Porque veja, só dia 18 de maio agora, mais duas lutas se unem a esse calendário, né? A luta contra a exploração sexual infantil, no dia 18, que é aquele momento de reflexão em que a gente precisa falar um pouquinho sobre exploração sexual, né? A gente precisa falar um pouquinho sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. A gente precisa abrir o olho para determinadas coisas que muitas vezes a gente fecha os olhos involuntariamente, mas a gente vai falar mais para frente sobre isso. Coisas que muitas vezes alguns pais e mães dizem preferir não ver, né? Mas é importante a gente falar sobre isso. E também no dia 18 de maio a gente tem a lembrança, né, da luta antimanicomial. O dia da luta antimanicomial, que é aquela luta que garantiu, né, direitos de cidadão às pessoas que fazem tratamentos relacionados à saúde mental. Tá? Ao invés de simplesmente remover essas pessoas da sociedade, jogando esse pessoal todo nos manicômios, simplesmente depositando essas pessoas sem um cuidado, sem perspectiva, sem um bom prognóstico, a luta antimanicomial traz todas essas pessoas para a convivência comum, garantindo a essas pessoas todos os direitos, garantindo a essas pessoas cidadania. Não sei que rumos nós vamos ter aí na nossa saúde mental nesses anos de retrocesso. Mas é importante, pessoal, a gente está bem antenado nos calendários das lutas, a gente está bem antenado na reflexão que cada uma dessas lutas quer trazer, né?
Quem vive no estado de Minas Gerais já deve ter ouvido falar, por exemplo, de Barbacena, né? Aquilo que o pessoal chamou de Holocausto Brasileiro. Então, o pessoal de Minas Gerais acho que está mais, como é que a gente diz, antenado. O pessoal de Minas Gerais está mais atualizado sobre o que é a luta antimanicomial e a importância de nunca mais nós termos manicômios na nossa sociedade, né? Então é isso, pessoal. Hoje à noite eu conto mais alguma coisa sobre esse dia tão importante. Um abraço.